Existe uma planta que pode nascer no seu quintal e carregar 130 miligramas de vitamina C. Não em cápsula, na folha. Ela cresce fácil no Brasil, aguenta clima difícil e ainda parece uma flor inofensiva de jardim. Mas por trás dessa beleza, existe um detalhe. Por gerações, povos indígenas usaram essa planta como remédio de roça, principalmente em tempos de fraqueza, mudança de tempo e infecção. E hoje, ela virou só enfeite. A pergunta é simples. Por que ninguém fala da capuchinha? Uma planta que nasce rápido, que ajuda sem pedir licença e que cresce até em vaso de apartamento. Não pode ser controlada. E o que não pode ser controlado, não pode ser padronizado. E o que não pode ser padronizado, não vira produto de prateleira. Esta é a história da capuchinha. A flor que virou silêncio. Bem-vindo ao Códice Natura Brasil. Antes de abrir este códice, se estas histórias importam para você, a melhor forma de preservar essa sabedoria é simples. Inscreva-se, ative o sino e compartilhe estes códices com quem precisa lembrar o que esquecemos. Agora, volta comigo. No ano de 1608, na faixa litorânea do sudeste brasileiro, entre mata úmida e encostas, onde a terra parecia sempre viva, viajantes portugueses registraram algo curioso nos quintais de aldeias e roças. Uma flor, que não era só flor. Ela não estava ali apenas para enfeitar. Ela estava ali para proteger. Em muitas comunidades indígenas do Brasil, o conhecimento não era escrito em livro, era passado em gesto, em cheiro, em preparo, em repetição. E a capuchinha entrava nisso. Folhas colhidas cedo, flores usadas como sinal de força e sementes guardadas como promessa, porque a capuchinha não era só comida, era um tipo de defesa. A tradição oral dizia que certas plantas acendem o corpo e outras apagam a doença. A capuchinha era uma dessas que acendiam. Quando o tempo virava e o peito pesava, quando a garganta arranhava e a febre ameaçava, quando o corpo ficava fraco depois de muita chuva, muito frio ou pouca comida, ela entrava como reforço. E não de um jeito sofisticado, de um jeito brasileiro. Folha mastigada crua como quem mastiga coragem. Infusão quente, usada como limpeza do corpo. Misturada na comida, como prevenção. Porque quem vive da terra aprende uma coisa cedo. Doença não chega avisando. Ela chega quando você acha que está bem. E é aí que a capuchinha aparecia. Com o tempo, esse uso atravessou caminhos, saiu das aldeias, entrou nas roças, passou por quintais de casa simples, chegou em hortas de cidade e virou aquilo que o Brasil sempre faz com o que é poderoso demais. Transformou em coisa comum. Você olha e pensa, bonitinha, mas por dentro, ela é faca. Uma flor que parece delicada, mas age como planta de guerra. E isso explica por que ela sobrevive. A capuchinha é teimosa. Ela se espalha. Ela cresce. Ela insiste. E onde ela insiste, ela deixa um rastro. Cheiro forte, gosto picante e uma presença que não combina com a lógica do supermercado. Porque o supermercado quer coisa sem cheiro, sem gosto forte, sem personalidade. E capuchinha tem personalidade demais. Durante muito tempo, capuchinha foi planta de quintal brasileiro. Não era produto, era presença. No Brasil rural, principalmente no sul e no sudeste, ela aparecia como parte de um sistema simples e eficiente. Comida, remédio e proteção no mesmo lugar. E aí vem o apogeu. Em períodos de dificuldade, quando o alimento faltava e o corpo enfraquecia, o brasileiro fazia o que sempre fez, improvisava com o que tinha. Capuchinha entrava como reforço alimentar e como planta de vigor. E não era só crença. Ela tem um sabor picante que lembra rúcula, lembra mostarda. E isso por si só já denuncia. Tem substância ativa ali. Só que o Brasil mudou. E quando o Brasil mudou, o que era força virou incômodo. Primeiro veio a urbanização, depois a industrialização, depois a padronização. E planta que não cabe em padrão, vira descartável. A capuchinha tem folhas delicadas, murcha fácil, não aguenta transporte longo, não dura semanas em prateleira. E o pior,
Ela não é neutra. Ela tem cheiro, tem gosto, tem presença. Por volta dos anos 1950, com o avanço dos mercados urbanos e a chegada da lógica do alimento limpo, embalado, igual, a capuchinha perdeu espaço para folhas padronizadas, alface, repolho, depois as saladas industrializadas. E a capuchinha virou flor de jardim, virou enfeite, virou planta de vó. Mas rachaduras apareceram, porque toda planta que cura carrega um problema. Ela não dá lucro do jeito certo, e quando não dá lucro do jeito certo, ela some. O Brasil não arrancou a capuchinha porque ela não prestava. Arrancou porque ela não obedecia. Ela continuou existindo, mas foi empurrada para o canto, como se fosse só uma flor. Então a modernização brasileira aconteceu de verdade. E com ela veio uma nova religião, a religião da aparência perfeita. Folha tem que ser verde igual, tem que ser do mesmo tamanho, tem que durar no caminhão, tem que aguentar geladeira, tem que ser fácil de colher. Capuchinha não é assim. Ela nasce em ritmos diferentes, cresce de forma diferente, entrega folhas de tamanhos diferentes. E as flores surgem como um aviso: eu não sou produto, eu sou planta viva. Por muitos anos, brasileiros usaram capuchinha sem perceber que estavam usando algo raro. Raro não por ser difícil de achar, mas por ser difícil de controlar. E aí veio o preconceito. Quando uma planta é associada à roça, a interior, a quintal simples, ela vira atraso. A geração que cresceu na promessa do industrializado passou a rejeitar tudo que lembrava improviso. E a capuchinha pagou o preço. Ela desapareceu de 3 lugares importantes: das feiras comuns, onde só entra o que vende rápido, dos livros de receita do dia a dia, dos quintais urbanos que viraram cimento, e aí você entende o golpe final. A capuchinha não foi proibida, não foi banida, não foi combatida. Ela foi ignorada. E ignorar é a forma mais eficiente de apagar uma planta. Porque quando você não fala dela, ninguém aprende, ninguém planta, ninguém passa adiante. E o conhecimento morre em silêncio. Mas ignorar não muda o que a capuchinha é. E aqui vem a parte que dói. Porque ela não é só flor bonita. Ela é uma planta com densidade nutricional e compostos ativos que fazem sentido no corpo humano. Vamos aos números. Uma porção de capuchinha pode entregar calorias por 100 gramas, baixa, alimento leve. Proteína, pequena, mas presente. Minerais, principalmente potássio e outros micronutrientes. Vitamina principal, vitamina C em alta quantidade. Comparação com o alimento comum. Muitas vezes supera folhas tradicionais em densidade de micronutrientes. E o verdadeiro poder não é só a vitamina C. O verdadeiro poder é o conjunto. Vitamina Plus, compostos que o corpo reconhece como defesa. O corpo humano não funciona só com um nutriente isolado. Ele funciona com sinal químico. Quando você consome uma planta picante, aromática, viva, seu corpo entende como alerta. E alerta significa: ativa a defesa, aumenta a resposta, protege mucosas, fortalece barreira. E é aí que entra a conversa dos resfriados. Capuchinha não é cura milagrosa, mas ela pode ajudar porque atua onde resfriado começa: nariz, garganta, vias respiratórias, imunidade de barreira. Isso conversa com o que os antigos já sabiam sem laboratório. Quando o corpo está fraco, você não espera cair. Você reforça antes. Agora, por que isso não virou rotina no Brasil moderno? Porque rotina dá lucro quando vira produto. E capuchinha não vira produto fácil. Ela não é igual. Ela não dura. Ela não é neutra. Ela é viva demais. E planta viva é perigosa para o lucro. Então, por que não vemos capuchinha em todo lugar no Brasil? O agronegócio brasileiro exige padronização. E aqui estão as 5 demandas do agronegócio: amadurecimento uniforme para a colheita mecânica, resistência ao transporte de caminhão, aparência perfeita para supermercado, durabilidade de semanas na prateleira, padronização para exportação. Capuchinha recusa tudo isso. Ela não cresce igual. Ela não fica bonita por semanas. Ela não aceita ser empacotada como plástico.
Ela é uma planta que funciona melhor no quintal do que no caminhão. E isso, no Brasil, é quase um crime econômico, porque o sistema não quer planta que te dá autonomia. Quer planta que te dá dependência. Sim, existe solução simples: plantar em casa. Mas isso exige paciência. Agronegócio brasileiro não tem paciência. Então a capuchinha fica no nicho. E onde ela sobrevive hoje? Em 3 lugares: hortas caseiras no sul e sudeste, quintais de interior. Onde ainda existe tempo, jardins urbanos, onde virou flor decorativa sem que ninguém coma. E aqui está o ponto central. Aquela propagação fácil é justamente o que incomoda. No Brasil chamam de mato quando cresce sozinho. Chamam de invasora quando não pede permissão. Invasora. A palavra que usamos para coisas que crescem sem precisar da Monsanto. Capuchinha ensina o que agronegócio quer enterrar. Abundância não precisa de adubo químico. Plantas nativas voltam sozinhas. Quintal brasileiro ainda pode ser farmácia e feira ao mesmo tempo. Mas culturas que resistem sem agrotóxico são perigosas para o lucro. E o Brasil tem um histórico inteiro de apagar o que dá autonomia. A gente viu isso com punks. A gente viu isso com sementes crioulas. A gente viu isso com comida de quintal virando coisa de pobre. Plantas nativas que permitem autonomia alimentar são sistematicamente apagadas. Não porque falham, porque prosperam sem a cardil. Capuchinha sobreviveu sendo indestrutível. Mas a maioria dos brasileiros vivos hoje nunca comeu uma folha dela, nunca colocou na comida. Nunca sentiu o gosto picante que parece acordar o corpo. Mudança climática está chegando. Secas no Nordeste, enchentes no Sul, calor recorde. As monoculturas que alimentam o Brasil foram criadas para a estabilidade climática. Essa estabilidade acabou. Capuchinha nasceu no caos do Brasil vivo. E por isso ela aguenta. Ela cresce rápido. Ela se adapta. Ela se espalha. Quando o sistema falhar, ela ainda vai estar ali. Nós não perdemos Capuchinha. Só esquecemos. Mas esquecer não é para sempre. Esse conhecimento ainda vive nos quintais, nas hortas comunitárias, nas mãos de quem planta sem pedir autorização. Fartura sempre esteve aqui, crescendo na nossa terra, de graça. Se este códice abriu algo em você, inscreva-se no Códice Natura Brasil e ative o sino. Cada curtida e cada compartilhamento preserva o que tentaram apagar do nosso solo. O próximo códice abre em breve.